a graça do Senhor, ela nos basta, né? O grande apóstolo Paulo disse: a tua graça me basta. Amém, queridos? Nessa noite, os irmãos sabem que eu estou me resguardando um pouco a garganta devido ministrar a palavra. A gente vai, já são 41 anos, né? E a garganta vai, né? E aí a gente precisa de... Então eu tenho convidado alguns irmãos da igreja na quinta-feira para ministrar a palavra. E hoje nós convidamos nosso querido irmão Evandro para ministrar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos recebê-lo com lindo aplauso ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoá-lo e que a palavra do Senhor possa vir de encontro às nossas necessidades. Graça e paz, igreja. Você é um homem corajoso, né? Tão pequeno. Já estou me sentindo uma formiguinha aqui nesse lugar. Aqui eu tenho sido alimentado nesse lugar. Tenho visto grandes revelações do reino de Deus. Grandes homens, pode ser, já se dizer, grandes homens de Deus, ministrando a palavra nesse lugar. Esses dias até brincava com o irmão Antônio, o diácono Antônio, e a sua cara metade, né? A gente não sabia quem tremia mais, né? A diaconisa tremia de um lado e tremia do outro. E eu confesso que a minha situação aqui não está diferente. Mas eu falei para o irmão Antônio, para o diácono Antônio, uma coisa. O dia que passar, o dia que acabar esse nervosismo, esse tremor das pernas, esse suor que está descendo nas minhas costas agora, o dia que acabar isso daqui não vale mais nada. O dia que isso não acontecer, irmãos, é algo comum. Eu tenho certeza que com a irmã Gabriele, é diferente quando você vem ministrar louvor aqui com a dança. Não é isso? Às vezes faz até um movimento diferente, mas é um tremor. É porque a glória de Deus é tamanha, a responsabilidade que temos. Eu agradeço à igreja, agradeço a Deus, né, em primeiro lugar, e ao meu pastor por me confiar essa missão. Não é fácil pregar para crente. Não é fácil pregar no lugar onde tem um grande homem de Deus ministrando, alimentando bem as ovelhas. Não querendo anular oração alguma, eu queria pedir à igreja que fechasse os olhos nesse momento. E mais uma vez, se a gente pudesse adentrar a presença de Deus, invocar e dizer para Ele que nós queremos mais do que a sua presença. Dizer para Ele que nós estamos com sede e com fome de justiça. Dizer para Ele que esse lugar tem que fumegar, que os nossos corações não podem permanecer intactos. O nosso coração tem que queimar. O nosso coração tem que derreter dentro de nós. Soberano Deus, eterno Pai, esse não é outro lugar senão a casa de oração. Senhor, sobre este lugar está posto o nome do Senhor. Ó Deus, é a oração que tem procedido deste lugar, tem produzido resultado para tudo aquilo que tem sido mandado. Ó Deus, nós temos vivido, Senhor, temos contemplado milagres, ó Deus, acontecendo, Senhor. Oh, meu Pai, é isto, Senhor, que tem animado a tua igreja. É isto, Senhor. Nós temos vivido dias aqui, Senhor, em que nós ficamos como quem sonha, porque nós temos visto o Senhor fazer milagre. Nós temos visto mortos reviver, Senhor. Nós temos visto, ó Deus, aqueles que o homem tem declarado, Senhor, que já não há mais esperança. E nós temos visto o Senhor levantar da morte para a vida.
Senhor, a oração que foi feita neste lugar, ó Deus, foi oração, Senhor, que procede de um altar que está fumegando, procede, Senhor, de um povo que está ardendo, Senhor, meu Deus, em chamas, meu Deus, de temor ao Senhor, meu Pai, e desejando, Senhor, meu Deus, receber mais do Senhor, meu Pai. A resposta tem vindo, Senhor, dos hospitais, tem vindo, Senhor, das famílias, meu Deus, que ao invés de estarem enlutados, eles estão, meu Deus, regozijantes com aquilo que o Senhor tem feito através da oração que procede deste altar. E que nesta noite não seja diferente. Que a tua presença, ó Deus, ela esteja, Senhor, neste lugar. E que o Espírito do Senhor venha, Senhor, abraçar a cada um de nós. Que a nossa mente seja descortinada, que os nossos olhos sejam abertos, meu Pai, para que nós possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Pode assentar, você que está de pés. Talvez você está sentado, mas o seu coração está de pés, com certeza. Há mais ou menos 20 anos, não, 20 anos não, a igreja tem 17, 18, talvez há uns 15 anos atrás, eu tive, vamos dizer, um privilégio de ter sido convidado para trazer uma palavra nesse lugar. E algo que ficou no meu coração e que eu nunca esqueci. Naquele dia, eu ministrava uma palavra e nascia uma amizade que, graças a Deus, né? Saí do Rio de Janeiro por 13 anos, retornei ao Rio de Janeiro e hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, a minha casa espiritual é aqui. Eu estive como que um jogador de futebol quando sofre uma fratura e fica no DM, né? Quem joga futebol sabe, né? Departamento médico. Estive no estaleiro de Deus por um tempo. E quando eu cheguei, eu falei para o pastor que no tempo de Deus seria feita a sua vontade, eu aceitaria novamente voltar a fazer uma coisa que eu amo fazer. Ministrar a palavra ao Senhor. Quer dizer, na verdade, não ao Senhor, mas aos homens. O louvor é para Deus, a palavra é para os homens. O que nós ministramos aqui, Mateus, com excelência, Deus te abençoe, viu, meu filho? Deus multiplique cada vez mais esse, posso dizer, talento, porque é para poucos. Deus te abençoe, tá? Obrigado por ficar comigo aqui. Não estou sozinho, por isso não estou com medo. Bom, mas sem demoras, a mensagem vai ser breve, eu prometo. Oração, uma questão de sobrevivência. A oração é uma questão de sobrevivência. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá, foi só um ensaio. Oração, uma questão de sobrevivência. Amém? Agora você faz uma pergunta assim: isso é bíblico? Aí eu respondo: não, mas é didático. Não é bíblico, você tem que responder, tem que repetir, mas é didático. É para que fique memorizado, para que não fique só na minha palavra. Oração, uma questão de sobrevivência. Até para fazer uma oração simples, é necessário que tenha um amém. Até para você fazer, para nós fazermos uma oração, dependemos do amém, do querer de Deus. Até para sair e fazer uma visita a um doente, ministrar em outros campos, dependemos do querer de Deus. O apóstolo Paulo fez a sua estratégia de cruzadas e ia sair para ministrar em uma determinada cidade.
e não pôde ir. E diz ele que o Espírito de Jesus me impediu que eu fosse. Oração, uma questão de sobrevivência. E eu faço uma pergunta para vocês. Será que a oração é só uma tarefa que nos foi dada? Será que a oração é só uma tarefa que nos foi dada? Alguns têm essa ideia, porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 1, o apóstolo Paulo disse a Timóteo o seguinte: exorto, antes de tudo, que se faça a prática de súplicas, a adoração e intercessão. Outros julgam que a oração é um meio de receber alguma coisa da parte de Deus. Mas eu digo para você, a oração é uma questão de sobrevivência. A oração vai muito além de receber algo de Deus. A oração vai muito além de uma obrigação. É uma questão de sobrevivência. Nós temos exemplo na Bíblia a respeito disso aqui, que nós estamos falando. Vamos ver aqui a partir do livro de Juízes, no capítulo 15. Dá um tempinho para você encontrar Juízes, capítulo 15. Juízes, no capítulo 15, enquanto você vai procurando, nós podemos contemplar aí os filisteus. Eles vinham contra Judá. Eles vinham contra Judá e pediram, sitiaram a cidade, pediram ao povo de Judá que entregassem a Sansão. Sansão vinha sendo usado como um libertador da parte de Deus, um salvador, porque Judá estava como? Judá estava escravizado pelos filisteus. E Deus pega agora Sansão e leva Sansão a essa missão. Levanta Sansão para essa missão. Qual a missão? Libertar o povo de Deus que estava cativo dos filisteus, amedrontados por conta do exército dos filisteus. Sansão, na sua timidez, não ia lá por conta própria atacar. Mas Deus tem as suas estratégias. Eles mataram a mulher de Sansão. Sansão foi lá e tacou fogo lá na lavoura deles. Agora vamos lá buscar Sansão. Vamos lá buscar esse camarada. E eles subiram contra Judá. E os homens de Judá, temendo a entrar em guerra contra eles, porque eram por eles dominados, saíram-lhe ao encontro primeiramente. Por que vocês vêm contra nós? E que nós fizemos? Queremos Sansão. Viemos buscar Sansão. Sansão tacou fogo na nossa lavoura. Sansão nos deu um prejuízo muito grande. E nós viemos buscar Sansão. 3.000 homens. 3.000 homens. O próprio povo de Sansão desce até onde está Sansão para buscá-lo. Mas não o atacam. Não o atacam. Por que não o atacam? Porque é um ungido de Deus. E aí foram ter com ele. Por que você fez isso contra nós? Por que você fez isso contra eles? Ele, eles me feriram primeiro. E eu fiz a eles a mesma coisa que eles me fizeram. Agora eles querem te levar. Ele fala assim, tudo bem. Desde que vocês não me matem, me juram
que vocês não vão me acometer? Não, nós apenas vamos te amarrar e te entregar para eles. Sansão falou, ó. Ele pensou com ele assim: eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Porque, como diz Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. Não só para ministrar a palavra, mas para quebrar as cadeias. Para pôr em liberdade os cativos. E para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele falou: pode me amarrar, pode me entregar. Pegaram cordas novas. Gente, imagina que uma corda velha a gente não consegue romper. Imagina a corda nova. E a Bíblia é bem clara e diz que pegaram cordas novas para amarrar a Sansão e levaram até a ele. Vamos lá. Livro de Juízes, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 9. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subiste contra nós? Responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez. Então 3.000 homens de Judá, o povo de Sansão, desceram até a fenda da rocha de Etã, onde Sansão estava, e disseram: Sansão, não sabias tu que os filisteus dominavam sobre nós? Estavam dominados. E temiam entrar em guerra contra os filisteus, porque eles já tinham essa guerra como perdida. Eles nem entravam em campo para jogar, pastor. Perdiam por WO. Eles preferiam nem comparecer no estádio. O nome disso é covardia. E um povo covarde é um povo perigoso. Veja o que eles fizeram. Foram lá convencer a Sansão de se entregar para morrer. Eles não se preocuparam que Sansão era o libertador que foi dado para eles. Foram lá convencer a Sansão a se entregar. Porque, pois, nós fizeste isto. E ele respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Desceram e repicaram-lhe eles: para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus, Sansão. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Sansão disse: ó, jura que vocês mesmos não vão me matar. Eu não quero morrer nas mãos de vocês. Eu quero que vocês me entreguem para eles. Porque Sansão já sabia o que ia acontecer. Me entrega na mão deles. Não levanta a mão contra mim um de vocês. Só um recado: não fala mal do ungido de Deus. Não fala mal daquele que Deus separou e que o Espírito de Deus está sobre ele. Você pode estar comprando uma briga e que você não vai ter condição de vencer. E eles lhe disseram: não mais, somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram subir da rocha. Eles tiveram medo, foram covardes, acharam que foram persuasivos, amarraram Sansão com 2 cordas novas e levaram ele para entregar nas mãos dos filisteus. Uma coisa que nós conhecemos da Bíblia, uma coisa que nós conhecemos das histórias,
é que todo mundo queria saber de onde vinha aquela força de Sansão. Porque para nós as histórias mostram Sansão um gigante, cabeludo, né? Mas Sansão era um homem comum. Se Sansão era alto, se Sansão era forte, era comum. Sansão era um homem normal. O que não era comum aos olhos dos humanos era a força sobrenatural. A força sobrenatural quando Sansão ia fazer a obra. Porque extirpar filisteus da terra era fazer a obra de Deus. Limpar o terreno era tirar a erva daninha. Era uma obra que ele estava fazendo. Nesse tempo, Jesus não tinha sido dado a nós. E Deus escolhia um dentre o povo, o qual o Espírito estava sobre ele para fazer determinada tarefa. Tarefa de Sansão era julgar o povo naquele tempo. Tarefa de Sansão era libertar o povo da escravidão. Tarefa de Sansão era dar paz ao povo de Judá. Mas o povo estava temendo. E quando você tem medo, é isso que você faz, você se esconde. Quando você tem medo, é isso que você faz, você entrega de bandeja a vitória para o inimigo. Quando você tem medo, você bota todos que estão ao seu redor em risco. Uma das grandes obras, ou das primeiras obras que Jesus fez na cruz do Calvário, foi justamente acabar com o império do medo. Jesus acabou, desbancou o império do medo e da morte. Como ele iria montar um exército desse tamanho de medrosos, de covardes? Jesus trabalhou no psicológico. Por isso que diz Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Trabalhou no psicológico do ser humano. Tirou o medo e tirou o espírito de medo e colocou o espírito de ousadia. O espírito aguerrido, guerreiro. Lembra do que disse Jó? O que eu temia me sobreveio. O que eu tinha medo me aconteceu. Jesus tirou esse medo e colocou um espírito de ousadia. Jesus não queria um exército de medrosos, de covarde, mas queria criou um exército de ousados, guerreiros ousados, guerreiras ousadas, valentes. O império da morte e do medo acabou, terminou, foi aniquilado na cruz do Calvário. E o povo, nessa época, ainda não tinha essa mesma sorte que nós temos hoje. Juízes, capítulo de número 15 ainda, no verso de número 14. Chegando a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linhos queimados, e as suas amarras se desfizeram nas suas mãos. Se lembra que eram cordas novas? Pegaram 2 cordas novas para amarrar Sansão, porque Sansão não era o fortão. Pegaram 2 cordas novas e amarraram Sansão. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de quem? Dele, de Sansão. Aí manifesta-se a força
sobrenatural. O sobrenatural de Deus se manifesta porque o Espírito do Senhor vem sobre ele. E aquelas cordas se tornaram como fios de cabelos queimados, como nada. Nessa hora, Sansão olha para o lado e encontra uma queixada de jumento fresca ainda e destrói aquele exército que veio contra ele. E olha para um lado, um montão, e olha para o outro lado, outro montão. Um montão de corpos mortos. Sansão os destruiu da mesma forma que destruiu aquele leão. Lá no capítulo 14, quando ele descia para atrás de uma noiva. Isso é uma história para uma outra ministração, só para a gente saber. Foi Deus quem preparou tudo aquilo. Foi Deus que queria colocar fogo, colocar a guerra de Sansão contra os filisteus, porque ele queria que Sansão aniquilasse com eles, desbancasse eles. E o Espírito de Deus estava sobre Sansão, de maneira que ele rasga um leão como quem rasga um cabrito, ó. De maneira que você botava uma bazuca apontada para ele e ele falava: não, vou morrer. Não ia morrer, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Deus não falou assim: Sansão, vai fazer essa obra e vai morrer. Deus falou: Sansão, você é o cara, vai e vence. Sansão, você é o cara, vai e derruba. Vai e põe para correr. Você é o cara, Sansão. Achou uma queixada de jumento e ainda fresca a mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada de jumento, a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chama-se aquele lugar Enacoré, até ao dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. 20 anos. Agora presta atenção aqui. Depois de uma luta, depois de uma batalha, veio o quê? A sede. E aí ele diz: estou morrendo de sede. Não é assim que a gente fala? O pastor, quando está pregando aqui, aí ele fala assim: ó, ô irmão, bota o copo d'água aqui. Estou o quê? Morrendo de sede. Está morrendo? Não. Não está morrendo. Não está morrendo. A gente não morre de sede. Não é isso? É expressão, é força de expressão. Eu não estava morrendo de sede, mas adorei tomar um pouco de água. E ele, a Bíblia, minha palavra diz aqui que ele clamou ao Senhor e disse: depois de tão grande livramento, o Senhor vai permitir que eu morra de sede e caia na mão desses incircuncisos? Depois de tão grande livramento, depois de tão grande vitória, o que a gente aprende aqui? O que a gente aprende aqui com Sansão? Que durante a batalha que a gente tem travado como ministério,
durante a batalha que nós temos travado como homens e mulheres, soldados do exército do Senhor. Muitos de nós temos sido alvejados, abatidos. Muitos de nós temos caído de sede. Muitos de nós estamos perdendo a batalha. Por quê? Não clamamos. Entende por quê? A oração é uma questão de sobrevivência. Depois desse livramento, depois de tão grande livramento, o Senhor vai permitir que o teu servo morra de sede neste lugar e caia na mão do inimigo? A Bíblia diz que o Senhor fendeu a rocha e fez sair água. A Bíblia diz que ele bebeu aquela água e recobrou o alento. Nesse lugar há uma fonte que jorra. E se você estiver ligado na videira, vai tomar a água que sai da rocha e vai recobrar o alento. Vai recobrar o alento. Vai revigorar. Vai reviver. Sabe aquele que está lá no hospital agora e que o médico desenganou? Vai reviver. Rabacantarabá, xerecantarabá. Sabe aquele que está desenganado? Vai recobrar alento nesta noite. A fonte está jorrando. A água limpa, a água pura, a água que restaura. Ei! O Espírito do Senhor está presente para nos. É Deus com a gente, exalando vida, força para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anuncia o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu para ministrar a palavra do Senhor. Jesus disse que essa palavra, ela limpa. Jesus disse que esta palavra que tem sido ministrada, ela limpa. Vós tem sido lavados por esta palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para colocar os cativos em liberdade, para quebrar as correntes, as cadeias. Ei, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. Então, verso 19, então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Oh, água. Repete comigo, dela saiu água. Esse foi só ensaio. Você pode fazer melhor. Dela saiu água. Que água, gente. Que água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento. Fala comigo, recobrou o alento. Recobrou o alento e reviveu. Aleluia. Chama aquele lugar até hoje Enacoré. Enacoré quer dizer a fonte do que clama. Repete comigo, Enacoré,
A fonte do que clama. O ensaio foi legal. Enacoré. A fonte do que clama. Quem é a fonte do que quem é a fonte que clama? A fonte do que clama é a rocha que foi fendida. A rocha que foi ferida. Jesus. Quem é o valente que o Senhor deu essa água para beber? Aponta assim para o céu, ó. Aponta para o céu. Aponta bem alto, bem alto. Está com preguiça de levantar a mão. Bem alto. Agora faz assim, ó. Ó. A fonte é Jesus. O valente que vai vencer. O valente que vai derrubar um montão e outro montão, somos eu e você. Sansão é só um exemplo para mim e para você. Hoje somos nós. Ou como é que diz lá fora? É nós, hein? É nós. Hoje é nós. Sansão é só o nosso exemplo hoje. Olha para mim. Pareço em alguma coisa com Sansão? Grande? Forte? Hã? Só o cabelo que é igual de Sansão? Só o cabelo que eu... Mas foi depois da traição, né? Cortaram o cabelo, né? Amém? Enacoré. Aquele lugar é chamado da fonte do que clama até ao dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Nos Estados Unidos, aqui em Kansas, existe uma casa de oração e o povo ora 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe, pastor? Quando nós começamos a pelejar naquela batalha, nos primeiros dias dessa pandemia, muita coisa que haveria de acontecer foi mudada. Muita sentença foi revertida. Muita barreira foi derrubada. Sentenças de morte foram anuladas. O Senhor mandou uma palavra anterior dizendo que praga alguma entraria na nossa casa. E se entrasse, o Senhor curaria. Aquilo foi só o cafezinho da entrada. Porque muita coisa aconteceu naqueles dias de oração ininterrupta. O que hoje acontece com os irmãos lá no Kansas City, nos Estados Unidos, é exatamente aquilo que a gente estava vivendo. É exatamente o que o Espírito de Deus está requerendo de nós. A fonte está aberta a jorrar. O Senhor quer que nós venhamos a recobrar o alento. O Senhor quer que nós venhamos a reviver. O Senhor não quer que nós fiquemos tristes, nós passemos a andar triste, cabisbaixo, pensando que o Aldir pode a qualquer momento partir. Se ele partir, Deus vai continuar sendo Deus. Agora eu e você, nós temos que ter a alegria de saber que amanhã nós vamos receber a notícia de que o Aldir apresentou melhora. Sabe aquela água? Quando você começa a desenvolver o teu ministério, aquela água que dá lá no pezinho, e depois ela sobe até o tornozelo, e depois ela sobe até os artelhos, dá nos joelhos, dá na cintura, e depois ela te inunda. É essa água que está a jorrar. É essa água que está a minha e a sua, à nossa disposição. Quantas vezes o Senhor vai ter que pedir? Clamem a mim que eu responder-te-ei.
Clamem a mim, que eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ei, coisa que está aqui, ó, a um palmo do nosso nariz. Nós temos visto um povo rodeando as coisas terrenas, orando, jejuando, clamando, dando testemunho, fazendo sacrifícios por coisas comuns, palpáveis, que já estão reveladas. Mas o Senhor tem coisa muito maior para nós. Clamem a mim e eu vou responder. Eu vou anunciar as coisas grandes que vocês não sabem. Sansão está agora na nossa memória, mas o espírito que estava sobre Sansão está sobre nós. O espírito que estava sobre Sansão está sobre este lugar. E ele nos ungiu para pregar libertação, para quebrar cadeias. Ele nos ungiu para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos entender rapidamente a figura. Olha, havia um homem sobre quem a unção de Deus vinha, e ele manifestava no seu corpo uma unção, uma força sobrenatural, uma força descomunal. Sansão. Essa força não estava no corpo físico de Sansão. Essa força, ela estava no espírito que estava sobre ele. Não é o homem, não é o irmão Evandro, não é o pastor Antônio Carlos, não é a diaconisa, não é a irmã. O Espírito de Deus. Quando eu e você clamamos, quando eu e você nos submetemos, o Senhor vem com seu Espírito sobre nós. E aí a igreja clama e o Senhor responde. E aí a igreja diz: eu não acredito na morte, eu não acredito na falência. E o Senhor responde. Já está na hora, não dá tempo de continuar. Tem mais coisa. Dava uma conferência, dava uma vigília. Está chovendo, quem topa? Hein? Amanhã? Amanhã é feriado, gente. Hã? Olha, o Espírito de Deus sabia que eu estava cansado. Aí ele me deu sexta, sábado, domingo e segunda. Olha que folga. Já não vou mais morrer. O Espírito de Deus sobre nós, ele nos leva a fazer a obra de Deus com excelência. O Espírito de Deus sobre nós nos leva a exaltar o nome do Senhor. Mas você acha que Deus, ele só quer isso? O Espírito de Deus sobre mim, faz assim, ó. O Espírito de Deus sobre mim me leva a fazer a obra de Deus com excelência. Mas o Espírito de Deus dentro de mim é Deus fazendo algo por nós. O Espírito de Deus dentro de mim e de você é Deus fazendo algo por nós. O Espírito de Deus sobre mim é Deus me impulsionando a fazer a sua obra com excelência. É Deus me impulsionando a levar a sua igreja a crescer, a levar a sua igreja avante. O Espírito de Deus sobre mim arranca o pastor da sua casa e leva até a casa do enfermo para fazer a oração.
arranca o pastor da sua casa e leva até lá no campo de futebol. Ué, mas ele foi se divertir? Não, ele foi alcançar aquela alma preciosa para Deus. O Espírito de Deus sobre mim, ele me conduz a fazer a obra de Deus com excelência. Ele me conduz a trabalhar e a encher a igreja. Só isso? Não, a trabalhar com excelência, a fazer a obra com excelência, com afinco, porque o nosso Deus é o Deus da excelência. Então a sua obra tem que ser feita com excelência, e por isso o Espírito de Deus está sobre mim e sobre você. Mas o Espírito de Deus não quer ficar só sobre, ele quer ficar dentro. Aquela fonte da promessa, a fonte do seu ventre, que jorra para a excelência, para a vida eterna. Essa fonte está ativa. Há uma fonte ativa. Há uma fonte, tem muita coisa, mas o tempo acabou. Há uma fonte ativa. Há uma fonte que traz alento. Há uma fonte que recobra as forças. Há uma fonte que sara, que cura, que impulsiona. Há uma fonte que está aberta nesse lugar. Eu convido você a se colocar de pés. Eu convido você a se colocar de pés. Pastor, com a sua permissão, vamos fazer uma dinâmica rápida. Façam grupos de 3 pessoas, de 2, de preferência não família, de preferência não família. As irmãs com as irmãs, os irmãos com os irmãos. Façam grupos de 2, de 3. Isso. Isso. Você vai orar por ele e ele por você. Você vai orar por ela e ela por você, o pastor por vocês e vocês por pastor. Vamos começar a clamar neste lugar. Vamos começar a exercitar. E na Coreia é a fonte do que clama. Abre a tua boca e começa a ministrar. Estende a tua mão sobre o teu irmão, sobre a tua irmã. Começa a ministrar. Olha aí, Senhor. E na Coreia está aberta nesse lugar, Senhor. Há uma fonte a jorrar nesse altar. Oh, Deus. Forças para caminhar. Há uma fonte a jorrar nesse lugar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. E Ele nos ungiu. Mas, gente, e na Coreia? Para pregar libertação, a fonte do que clama está e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre você, a fim de que se chamem. É você chegar na tua casa, estender a tua mão a fim e clamar, Senhor, responde.
carvalho de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Obrigado, meu pastor. Obrigado, Mateus. Obrigado, irmão. Obrigado pela oportunidade, sabe, mestre. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos? Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Nós fomos chamados para ser libertadores. Que a unção do Espírito Santo venha nesta noite novamente sobressair sobre a tua vida. Venha de uma forma tremenda, porque a oração é algo que fortalece a nossa vida. Logicamente nós não vamos dar continuidade à história de Sansão, né, irmãos? Porque quando para de orar, quando deixa de orar, aí o chamado, aquilo, o que Deus nos deu para cumprir a sua ordem, né? Aí a gente acaba caindo naquilo que não era para cair. Mas vamos ficar na parte que o nosso querido ministrou nessa noite, muito bem ministrada, muito bem ensinada, né? Amém, querido? Talvez você que está do outro lado, você que está aqui, perdeu a tua força, está com sede, né? Precisando de fortalecer novamente teu alento, de ter nova coragem, né? Enfim, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Está aí onde você está agora. Que você receba essa força agora. Que o poder do Espírito Santo, que a unção dele recaia sobre você agora. Sabe, te fortalecendo, sabe, irmãos? Porque assim como ele seria o libertador, sabe, aqueles filisteus, acabar de destruir os filisteus para dar paz para aquele povo. Sabe, querido, Deus também quer te usar para isso, para libertar vidas. Pessoas estão presas, pessoas estão nas drogas, pessoas estão cativas. Nós somos aqueles que Deus chamou e separou para ser libertador. Está lá, querido, Isaías 61, Deus, o próprio Jesus, ele foi ungido para isso. E nós fomos ungidos para isso, para libertar vidas. Mas precisamos estar sempre em oração. Porque a oração, ela é sobrevivência, né? É uma questão de sobrevivência. E quando nós paramos de orar, as coisas acontecem. Acontece do lado ao contrário. É como o irmão falou aqui, já vou finalizar. Me prendi bastante no que tu falou. Nós temos aqui um relógio de oração de 24 horas. Quando começou a pandemia, o relógio está funcionando 24 horas. Até 25, 26, 27, até passou de 24 horas. E aí parece que as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando e a gente vai fazendo o quê? Abrindo as brechas. E aí o relógio de oração de 24 horas, praticamente eu não estou mais vendo no grupo. Então foi muito bom você falar isso que eu anotei ali, para nós retornarmos, porque um relógio de 24 horas, sempre vai ter pessoas orando 24 horas. Amém, queridos? Eu continuo vindo aqui para a igreja no meu horário, tá? Meu horário sempre do relógio de 24 horas, eu estou vindo para a igreja para orar, mas muitas pessoas pararam. Então por quê? Porque o tempo passa, irmão, o tempo vai passando, a gente vai se entregando, a gente vai se prostrando, porque vai acontecendo um fato aqui, outro ali, a gente vai se entregando. Mas que o Espírito do Senhor nessa noite novamente venha sobre a tua vida, te dando força, matando a tua sede, te revigorando, e que você entenda que você está nessa terra como libertador de almas. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. Lembrando você, está do outro lado, domingo 10 da manhã nós retornaremos com a nossa escola bíblica dominical, às 19 horas com culto de celebração ao Senhor, e na quinta com o nosso culto de ministração e ensinamento da palavra. Quero agradecer aí o nosso queridão Hélio,
Tá bom, Elião? Sábado estarei lá no futebol, se assim for a vontade do Senhor. Se não chover muito, senão o campo fica pesado. Aí não dá mais pra nós, né? O campo pesado já viu, né? Eu não gosto muito de lama, não, irmão. Quem gosta de lama é outra coisa, né? Mas tá vendo aí, ó. Aonde Deus leva uma pessoa, presta atenção, irmão, seja futebol, seja o que for, é porque sempre tem alguém ali que está necessitado. E aí Deus vai te usar em qualquer lugar, irmãos. Qualquer lugar que Deus te levar, tem uma pessoa ali que Deus vai trazer. E quem sabe daqui uns anos, ou um pouco menos do que isso, o Hélio estará pregando a palavra de Deus também, né? Amém, querido? Glória a Deus. Amém. Vem domingo, vem quinta-feira, uma chuva dessa. Então, já está uma demonstração que quer, irmãos. Quem quer, Deus dá. Se você quer, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ser liberto. Aí Deus faz a obra. Eu quero ser curado, Deus cura. Agora tu faz a pergunta à pessoa, ela fica na dúvida e pronto, aí Deus não age. Mas se você quer, Deus trabalha. Amém, querido? Então, foi assim uma noite muito boa. Alimentamos da palavra do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos pela palavra ministrada. Muito obrigado, Senhor, porque muitas das vezes a gente baixa as armas. E quando nós baixamos as armas, aí os filisteus vêm com força total, Senhor, para nos amarrar. Mas quando nós estamos diante do Senhor, em pé, erguidos, crendo no Deus Todo-Poderoso, nós estamos fortalecidos e não há corda que possa nos amarrar. Então, Pai, que nesta noite, a poder da unção do Espírito Santo do Senhor possa novamente vir sobre a tua vida com unção dobrada. Unção dobrada para você que está aqui, unção dobrada para você que está do outro lado, porque nós somos libertadores desse país, da nossa casa, da nossa família, da localidade que nós moramos, aonde nós estudamos, seja o futebol, nós estamos ali como libertadores de vidas e precisamos da unção do teu Espírito Santo. Então, fique com a questão do lado de lá, Pai. Fortalece agora os teus filhos e aqueles que estão aqui. Leva-nos guardado por ti, livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, das balas perdidas. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E os amados queridos do Senhor, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus te abençoe, graça e paz. O esplendor de tua glória, saber